Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de Educação Física. Sou a professora Ana Flávia, essa é uma aula para turmas do 7º ano. Vamos lá? Hoje a gente vai falar das provas combinadas do atletismo e dos Jogos Olímpicos. As provas combinadas do atletismo, como vocês já viram nas aulas anteriores, o atletismo tem várias modalidades. Então, nas provas combinadas, como o nome já diz, essas modalidades são várias modalidades numa prova só. Então, o atletismo tem as provas organizadas basicamente de acordo com as exigências físicas dos atletas. Todas as provas de atletismo exigem uma capacidade física específica de cada atleta para poder realizar determinada prova. Cada prova tem uma capacidade física e/ou habilidade que precisa ser demonstrada para que o atleta obtenha êxito em sua exibição. Nessas provas existe uma combinação de provas agrupadas, de forma que os atletas tenham um conjunto de capacidades e habilidades a serem demonstradas. Ou seja, para realizar as provas combinadas de atletismo, o atleta precisa ter várias dessas capacidades e várias dessas habilidades para poder realizar as competições que são determinadas nas provas combinadas. Então, o atleta que realiza as provas combinadas é o atleta mais completo e mais versátil, que consegue realizar várias provas com o mesmo desempenho. A prova premia o atleta que consegue um bom desempenho e maior pontuação geral em todas as provas. Então, reúne a pontuação geral do atleta em todas as provas realizadas para ver qual atleta que se saiu melhor para poder receber a premiação. Os grupos de provas combinadas são o pentatlo, o decatlo, que é para homens, e o heptatlo, que é para mulheres. O pentatlo é realizado tanto por homens quanto por mulheres e pode ser individual ou em equipe, certo? As modalidades do pentatlo moderno são hipismo, esgrima, natação, tiro esportivo, corrida, 3 por 1000 metros, dependendo do tempo de execução dos tiros. Então, pentatlo, vocês estão observando que são várias modalidades esportivas numa prova só. Então, o atleta que vai realizar o pentatlo, ele vai precisar participar de todas essas modalidades no seu melhor desempenho, ok? As provas do decatlo, que é para homens: corrida de 100 metros, salto em distância, salto em altura, lançamento de peso, corrida de 400 metros, 110 metros com barreira, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara e corrida de 1.500 metros. Ok? Provas do heptatlo, que é para mulheres: 100 metros com barreira, lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância, corrida de 200 metros e corrida de 800 metros. Então, vocês podem perceber que as modalidades que são colocadas nas provas combinadas do atletismo exigem várias, como eu já falei, habilidades e várias capacidades físicas dos atletas. Velocidade, resistência, certo? Essa nomenclatura está diretamente ligada ao número de provas a serem realizadas por cada atleta. E em algumas competições adaptadas podem surgir variações como o duatlo. Então, esses nomes, eles vêm da quantidade de provas que o atleta vai ter que realizar. Por exemplo, o duatlo são 2 provas. Então, a nomenclatura de cada prova combinada, ela vai depender da quantidade de modalidades que vai reunir naquela prova. Ok? Vamos falar agora dos Jogos Olímpicos.
As Olimpíadas, ou Jogos Olímpicos, constituem, nos dias atuais, um dos eventos mais populares e prestigiados do mundo. Eu sei que a maioria de vocês já viu pela televisão, já viu falar muito nos Jogos Olímpicos, que são aquelas competições que reúnem várias modalidades esportivas, como futebol, como atletismo, vôlei. A maioria, quase todas as modalidades esportivas, elas constituem os Jogos Olímpicos. Essa popularidade e prestígio devem-se à conexão que as Olimpíadas têm com a massa de espectadores que acompanham as competições. Esses espectadores são pessoas que acompanham as Olimpíadas no mundo inteiro. As Olimpíadas são todos os países do mundo que participam. Então, ela tem uma grande quantidade de espectadores, seja assistindo pela televisão, ou seja assistindo nos estádios ou nas arenas. Nesse momento de pandemia, as Olimpíadas, assim como todos os eventos que reúnem e integram o mundo inteiro, foram adiados para tentar conter a disseminação do vírus. Então, a gente está vivendo um momento diferente de tudo que já foi vivido nos dias atuais. A pandemia ela tem feito com que o mundo, de certa forma, pare para poder conter a disseminação do vírus, certo? Então, com as Olimpíadas não foi diferente. As Olimpíadas foram adiadas para conter a disseminação do vírus, que no momento é o mais importante a gente focar na saúde mundial, certo? As Olimpíadas originaram-se por volta do século 8 a.C., no contexto da antiga Hélade, isto é, o conjunto das cidades-estados da Grécia Antiga. As Olimpíadas têm dois momentos. A origem inicial das Olimpíadas, que se originou na antiga Hélade, na Grécia Clássica, e ela tem o segundo momento que a gente vê mais à frente. A realização dos Jogos ocorria na cidade de Olímpia, que daí vem o nome Olimpíadas. Então, a realização desses Jogos Olímpicos antigos, ele acontecia na cidade de Olímpia. Então, por isso, surgiu o nome Olimpíadas, para onde os cidadãos das outras cidades peregrinavam a fim de participarem das competições. Então, pessoas de várias cidades, de vários lugares, iam para a cidade de Olímpia para participar das competições das Olimpíadas. Após o fim da Hélade, no mundo antigo, as Olimpíadas caíram no esquecimento durante séculos. Então, existe uma parte da história onde as Olimpíadas deixaram de existir. Não quer dizer que os esportes deixaram de existir, mas os Jogos Olímpicos, eles tiveram uma parada. Por algum momento na história, eles não eram realizados. Então, a restauração das práticas esportivas em um festival como as antigas Olimpíadas só foi feita na década de 1890 por um aristocrata e pedagogo suíço chamado Pierre de Frédy, mais conhecido como Barão de Coubertin. Então, o Barão de Coubertin foi o responsável pelo resgate das Olimpíadas, que a gente conhece nos tempos atuais. O Barão de Coubertin acreditava que a prática do esporte devia ser estimulada na sociedade contemporânea, sobretudo entre os jovens. A gente sabe que a prática esportiva ela faz bem para todo mundo que pratica, né? Para os jovens, para as pessoas de idade mais avançada, para as crianças. Então, o esporte ele só traz benefícios àquelas pessoas que o praticam. Então, o projeto do Barão de Coubertin, ele tinha como objetivo promover a paz entre as nações, já que eram jogos organizados para a participação de várias nações.
o resgate dos símbolos das Olimpíadas antigas. Então, alguns símbolos olímpicos ele tinha o objetivo de resgatar, como o acendimento da chama olímpica. Eu creio que vocês já tenham visto nos Jogos Olímpicos que inicia com o acendimento da tocha olímpica e essa tocha ela fica acesa até o término dos Jogos. Os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados no verão de 1896 na cidade de Atenas, capital da Grécia, certo? Então, essa retomada dos Jogos Olímpicos, eles foram realizados na cidade de Atenas, na Grécia. Então, a gente diz que ele se reiniciou, se restabeleceu na cidade de Atenas. Certo, pessoal? Então, é importante lembrar vocês do roteiro de estudos, agora que a gente já viu. Agora que a gente já viu as competições combinadas do atletismo, agora que a gente já viu um pouco sobre os Jogos Olímpicos, é importante que vocês prestem atenção no roteiro de estudos, que tem lá no textozinho de vocês, que está na descrição do vídeo. Vocês vão encontrar um texto complementar, que complementa o que eu expliquei aqui. Tem a atividade escrita que vocês precisam passar para o caderno. Tem a pesquisa também, que é importante, que vocês vão descobrir mais alguma coisa sobre o que foi falado aqui. E tem a atividade prática, certo? Então é importante que vocês realizem essas 3 atividades. Então eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.